Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria hoje, mais uma vez, oferecer o culto em ação de graças pelos agires insondáveis de Deus. Quanta coisa o Senhor tem feito no nosso meio e que nós não imaginávamos que as coisas pudessem ser daquele jeito. Eu costumo dizer que nas mãos do Senhor estão todas as infinitas possibilidades. A gente não pode dizer assim, olha, isso não é possível. Para nós não, mas para o Senhor. E o Senhor tem se manifestado neste lugar como Deus do impossível. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de um modo especial. Eu fui ver Ruth na sexta-feira. Desde a partida de Malta eu não tinha conseguido voltar ao hospital e tal. E fui agraciada com o que vi. Houve uma melhora. Eu não sei o que é que Deus vai fazer ali. Se for da vontade soberana dele, ele vai levantar Ruth daquele leito e vai fazê-la testemunhar daquilo que se operou no coração da serva dele. Eu disse a ela, você é uma pregadora da palavra. E nós estamos esperando por você para ouvir o que o Senhor tem feito nesses dias. E ela esboçou um pequeno sorriso. Ela não se comunicava, ela não fala, mas esboçou dizer um amém. E eu saí de lá glorificando o meu Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 17 do Evangelho segundo João. E nós vamos ler do versículo 20 até o 23. Versículo 20 a 23. Eu transcrevi aqui porque a letra da Bíblia é muito pequenininha e eu sou muito jovem, mas mesmo assim eu estou sem conseguir enxergar direito, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. 17 de 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que venhas receber a nossa gratidão e o nosso louvor. Especialmente eu te agradeço pelos teus agires na vida de Ruth, Senhor. Que o Senhor complete a boa obra começada ali. Que hoje o Senhor possa falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Que nós sejamos impactados com a presença do teu Espírito e busquemos essa unidade tão necessária no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho pensado muito nos últimos tempos a respeito da quebra da unidade no meio do povo de Deus. Há uma mudança muito grande de uma denominação para outra, são tantas coisas, tantas doutrinas, muitas vezes criadas por homens. E quando a gente se depara com um texto desse que fala, o cerne desse texto é chamar
a consciência dos leitores para a unidade que deve haver. Comunhão, unidade, é uma das colunas que sustenta a Igreja de Cristo sobre a terra. Palavra, oração, comunhão ou unidade. E há lugares que não toma a ceia junto com irmãos de outras denominações. Muitas vezes a ceia acontece a portas fechadas. E a ceia, ela é um sermão dramatizado que aponta para a morte do Senhor até que Ele venha. É uma forma da gente dizer isso de forma representativa. E quando nós olhamos atentamente aqui para a oração sacerdotal de Jesus, eu peço que vocês em casa leiam todo o capítulo 17, que trata exatamente dessa oração. Quando nós olhamos para esta oração, sentimos uma paz enorme inundar o nosso coração, pela certeza de que o Senhor Jesus também intercede por nós junto ao Pai Celestial. Tem dias, eu não sei vocês, eu falo por mim, que eu me lembro de um velho tio que dizia o seguinte: tem dia que a gente está tão agoniado que parece que está de cócoras, nu, no escuro, com a mão na cabeça. Você já imaginou um serviço desse? Mas é preciso uma agonia muito grande. Mas aqui e acolá a gente está se sentindo assim, a sensação de desamparo, a sensação de solidão. Mas eu falo de coisa existencial, não é de pessoas. E muitas vezes a gente precisa ir lá naquele cantinho e buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. Dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque o negócio está feio do meu lado. Essa oração, ela pode ser dividida em 3 partes distintas. Ele intercede por si mesmo, Jesus, pelos seus discípulos e pelos futuros cristãos de todas as épocas. O Senhor sabia exatamente tudo aquilo que a gente iria enfrentar. E no trecho da oração citado, Jesus faz 3 pedidos em sua intercessão ao Pai. Primeiro, Ele roga pelos que ainda crerão nele por meio da mensagem apostólica, ou seja, Ele intercedeu por nós. Ele diz no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Segundo, Ele roga que haja unidade com o Pai, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em terceiro lugar, ele roga mais uma vez que haja unidade entre seus discípulos e ele, e esta unidade deve repercutir entre ele e o Senhor. Essa unidade é testemunhal. Guarda essa palavra. Quando nós estamos em comunhão, e essa comunhão não acontece só dentro das 4 paredes da igreja visível, essa comunhão, ela é testemunhal. Não adianta você falar de Jesus para as pessoas lá fora, se dentro do ambiente eclesiástico você tem 1000 desafetos. Versículos 22 e 23, ele diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Todas as vezes que eu leio uma palavra, todas as vezes que eu escuto uma palavra da parte do Senhor, eu nunca me atrevo a dizer: essa palavra não é para mim. Ela me corta primeiro
E sempre que eu ouço uma palavra, eu pergunto ao Senhor: Deus, o que é que o Senhor quer me dizer com isso? Porque nem sempre a gente está com a cabeça aberta para compreender aquilo que o Senhor fala. E é preciso que o Espírito de Deus, ele ministre ao nosso coração o cerne daquela palavra, que a gente possa compreender aquilo que Deus deseja ministrar. E a gente traz algumas reflexões. Primeira, o Senhor revela aqui o verdadeiro significado da vida eterna ao dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor revela aqui sua missão e a missão dos que são dele. Nós fomos alcançados, chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, para que possamos ir e dar frutos, e esse fruto permaneça para a glória de Deus. Essa semana eu fui fazer uma série de exames para a cirurgia que se aproxima, e ao chegar no laboratório, a enfermeira que me atendeu, ela viu minhas veias. Aliás, ela não viu minhas veias, porque ninguém vê. E aí ela olhou para mim, aí disse assim: é difícil encontrar sua veia, não é? Eu disse: é. Aí ela disse: mas glorifique a Deus, porque elas estão aí. E no fim da retirada do sangue, ela se mostrou cristã. E eu disse a ela: glória a Deus por sua vida, pela palavra que você deu. Porque se eu fosse uma pessoa reclamona, uma pessoa murmuradora, não é? Aquela palavra vinha direto para o coração. E eu disse: olha, é difícil, mas se consegue. Ela disse: glória a Deus por isso. Pior, aí começou a descrever determinadas pessoas que chegam lá e que às vezes são completamente escondidas, e dá um trabalho enorme delas pegarem as veias. E a gente está vivendo um tempo em que é preciso viver essa palavra antes de pregá-la, porque do contrário a gente corre o risco de ser uma grande farsa. E eu queria dizer hoje: nada acontece fora do Cristo na vida do fiel. Segunda coisa, o Senhor faz uma afirmação nos versículos 14 a 16 que precisamos atentar para ela. Ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Seremos odiados, seremos perseguidos, e que essa palavra ela esteja tão plasmada em nós que nada possa demover de nós a presença do Cristo, aonde quer que estejamos, começando dentro da nossa casa. Primeiro campo missionário é a família. E que a gente possa buscar o Senhor ali dentro, em oração, numa busca contínua, para que o Senhor derrame a glória dele sobre as nossas famílias, assim como as águas cobrem o mar. E aí eu queria chamar a sua atenção: o Senhor não pede ao Pai que nos tire do mundo, mas que sejamos livrados do mal. Todo aquele que o recebe verdadeiramente, este é de Deus. Eu tenho recebido muitos testemunhos das mensagens no grupo de semeadores. Tem um grupo de irmãos da Igreja Católica que tem sido bênção, e eles têm trazido para mim respostas daquilo que o Senhor tem feito quando eles enviam a mensagem.
A palavra é viva. Eu confio no poder dessa palavra viva. E eu me lembro que quando estava no processo de trazer o pastor Malta de volta para Jesus, o Senhor me deu uma estratégia. Eu botava versículo bíblico até no espelho do banheiro. E aí não tinha como ele não ler. E então, determinados versículos que falavam profundamente ao coração. Que acolá eu fazia uma troca dos versículos. E depois, quando ele voltou para Jesus, ele deu esse testemunho. Ele disse que aqueles versículos escritos em pequenas tajas nas paredes da casa fizeram toda a diferença. Ele ficava impactado com aqueles versículos. E aquilo que eu disse, a palavra é viva. Não havia argumento que fosse suficiente para convencê-lo de nada. Mas o Senhor, por meio da sua santa palavra, ele falava com ele de um modo especial. Amém? Então, todo aquele que recebe o Senhor verdadeiramente é de Deus. E esses serão canais da sua multiforme graça. Amamos porque ele nos amou primeiro. O reformador Lutero, ele disse que as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do Senhor e o seguem. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Estamos no mundo, mas não somos daqui. E o próprio Senhor faz essa declaração. Nós somos peregrinos nessa terra. Ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. O desejo do Senhor é que os seus sejam santificados, e para isto ele roga ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E é isso que tem acontecido. Santidade não é impecabilidade, mas uma separação daquilo que o mundo tem como natural. E hoje nós vivemos um tempo que eu nunca vi tantas estranhezas nos comportamentos, na forma de agir, enfim, em tudo por tudo. E o servo de Deus, o Filho de Deus, ele precisa ser luz, sal e perfume no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que o Senhor, ele possa falar essa palavra, possa ministrar essa palavra ao seu coração de um modo especial. Nós temos a posição, ou seja, posicionalmente, nós somos chamados de santos. Não que não pequemos, mas nós fomos separados para Deus. E isso precisa estar diante de nós o tempo inteiro. Eu não diria perder meu marido, mas a gente perde o que a gente não sabe onde está. O que a gente não sabe onde está perdido. Mas o meu amado está com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. E essa semana eu ouvi uma dessas pérolas que as pessoas dizem quando o ente querido parte. E foi um dia de muito choro, que a minha cara estava inchada de chorar, e a pessoa disse assim: eu não acredito que você está chorando. Eu olhei para ela assim, vontade de amolar a mão, sabe? Aí eu disse: por quê? Porque você pode sentir saudade, tristeza não. Eu disse: e quando foi que tristeza e saudade são excludentes?
Deus, se encham da presença do Senhor. Eu tenho clamado para que todos os meus espaços sejam preenchidos pelo Senhor. Eu não tenho vontade de nada. Vamos passear para onde? Para ver o quê? Eu não tenho o que ver lá fora, né? Outro dia meu filho disse: mamãe, vamos ali no shopping. Eu disse: eu vou fazer o quê? Ele disse: vamos comigo. Eu fui. Aí ele resolveu o que tinha de resolver. Vamos passear. Eu digo: para quê? Ficar com a cara para cima dentro do shopping, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para ver o quê? Não tem o que ver, minha gente. Se é depressão, eu não sei. Eu só sei que é assim. Eu quero estar no meu canto. Eu estou sem fazer atendimentos. Não tem como, porque aqui e acolá eu desabo no choro. Mas a graça do Senhor me faz subir aqui e entregar essa palavra para vocês. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Misericórdia. E a gente começa a pensar em tudo que passou, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor livrou o servo dele do sofrimento e o guardou para a glória de Deus. No final dos versículos citados no início, descobrimos algo que nos faz tremer nas bases, que é a necessidade, outra vez falo para vocês, de unidade entre os cristãos. A unidade horizontal depende da unidade vertical, ou seja, da nossa união com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui não se trata de ecumenismo, como muitos pensam, não, ou propõem, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, ele é o caminho, ele é o companheiro de jornada e ele é o destino eterno. O que tudo isto nos leva a refletir? Primeiro, por que então tanta desunião em nosso meio? Por que discutimos tanto por causa de denominação ou doutrina, muitas vezes doutrinas de homens? Será que estamos tão unidos com a Trindade Santa como imaginamos? É um caso a se pensar. Nas nossas percepções sinceramente equivocadas, colocamos em risco uma das colunas de sustentação da igreja, repito, que é a comunhão ou a unidade do corpo de Cristo. E essa comunhão, ela nos trouxe a paz. Segundo lugar, enquanto brigamos e nos devoramos uns aos outros, o adversário tem alcançado larga vantagem sobre nós. O Senhor pede ao Pai que sejamos levados à plenitude da unidade da fé em Cristo Jesus. Este pedido tem um propósito testemunhal em relação a isto. Ele diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A visão de gueto tem comprometido a unidade e, consequentemente, a disseminação do reino de Deus. Em terceiro e último lugar, eu queria terminar com as palavras do apóstolo Paulo, falando aos Efésios. Ele ordena: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, que nós possamos sair daqui com o desejo sincero no coração de estar mais e mais ligados ao Cristo. Quanto mais ligados ao Cristo, mais e mais estaremos ligados em comunhão, em unidade da fé, na igreja visível do Senhor. Amém? Nós vamos pedir à irmã Rosângela que abençoe os dízimos e as ofertas.